Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão USP. A pandemia de Covid-19 impactou em praticamente tudo o que conhecemos e alterou a nossa concepção sobre algumas áreas, especialmente no campo da saúde, dando a real dimensão da importância que elas têm. Uma dessas áreas é a saúde coletiva. Em meio a todo esse contexto, acaba de ser lançado o livro Saúde Coletiva e Epidemiologia na Odontologia. E para falar mais sobre essa obra, estamos conectados aqui com a professora Silvia Helena de Carvalho Salles Pérez, que é professora da FOB e organizadora desse livro. Professora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa obra. Muito obrigada. Bom, professora, antes da gente falar do livro, queria falar um pouquinho sobre a saúde coletiva. Como a senhora acredita que a pandemia aí colocou em evidência a saúde coletiva? A gente sabe que é uma área muito importante, né? Todo mundo já falava um pouco disso, mas agora com a pandemia parece que o conceito de saúde coletiva ganhou muita força, né, professora? Na verdade, é que normalmente as pessoas aplicam a saúde coletiva, especialmente ligada à epidemiologia, e muitas vezes não se dão conta disso. Até porque a epidemiologia é um estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes, tanto dos estados quanto eventos de saúde nas populações. E esses dados, eles vão ser utilizados para que seja desenvolvido estratégias e políticas para a população. E neste momento atual de pandemia, onde a Covid-19, ela representa uma pandemia, significa que ela extrapola regiões e continentes e passa a ser coordenada e direcionada pela Organização Mundial da Saúde, isso faz com que a saúde coletiva se torne cada vez mais evidente. E as mídias sociais apregoando bastante essas questões dos riscos, dos fatores envolvidos, da vacinação, tudo isso se relaciona com a saúde coletiva e traz dados epidemiológicos. Professora, a gente sempre fala que a história vai ser marcada, né, por antes da pandemia e depois da pandemia, acho que é indiscutível. A senhora acredita que na saúde coletiva também isso vai ser um marco para a saúde coletiva, principalmente nesse sentido das pessoas valorizarem mesmo o que é essa promoção de saúde coletiva? Com certeza, hoje as pessoas têm uma visão diferente, porque a promoção de saúde, na verdade, tem como objetivo manter o indivíduo com saúde, quer seja no seu estilo de vida, quer seja no seu trabalho. E toda a saúde sua vai depender também do seu vizinho, da sua comunidade. E é isso que a gente tem observado, inclusive a questão da vacinação. Por que tanto se fala dessa imunidade de rebanho? O que significa isso? Significa que você depende da saúde do outro também, não adianta só você. Com essas variantes mesmo do SARS-CoV-2, que vem aí o Delta B, enfim, diferentes variantes, tudo isso demonstra que se você não tiver cuidado com você e com as pessoas próximas, você não vai ter saúde. Por que o mundo está distribuindo vacinas para países mais pobres? Porque não adianta o país rico estar imune se os outros países também não estiverem dentro de um certo grau de proteção. E é isso que a saúde coletiva vem apresentando, vem demonstrando e vem evidenciando a sua importância dentro da sociedade, porque tudo inicia pela saúde coletiva. E é muito mais fácil você manter o indivíduo com saúde do que você esperar que o indivíduo adoeça, como no caso da Covid, que era uma doença completamente desconhecida, que ela surgiu aí em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. E hoje nós já temos vários conhecimentos, não todos, não temos os tratamentos adequados, mas já temos várias ferramentas de proteção e muitos instrumentos, vamos dizer, no sentido de você evitar o mal maior que seria o óbito. Certo, professor, agora falando sobre o livro, a gente tem 1 ano e meio aí de pandemia, o livro é um livro bastante volumoso, né, com vários autores. Esse livro nasceu durante a pandemia ou ele já era uma ideia que a senhora já tinha e ele foi aproveitado aí por conta desse momento?
Não, na verdade, foram coisas que aconteceram de uma maneira até sinérgica, um pouquinho precoce à pandemia. Em outubro de 2019, eu recebi um convite da editora Manoli, que estava procurando alguns expoentes, experts, que pudessem falar das respectivas áreas. A ideia era que esta obra, nas diferentes especialidades odontológicas, não só na saúde coletiva, nós fomos indicados para a área da saúde coletiva, por ser nossa área de atuação. E a editora Manoli tinha como ideia elaborar uma referência didática para a formação dos estudantes de graduação em odontologia. E não só isso, mas que também trouxesse uma oportunidade de atualização dos cirurgiões dentistas, quer seja quanto aos conceitos, à abrangência, no campo da saúde coletiva. E, para nossa surpresa, tudo foi acontecendo concomitante à medida que nós fomos montando o primeiro boneco do livro, com a estrutura, com seus capítulos e com os autores que poderiam contribuir para que essa obra se tornasse o que ela vem sendo considerada aí. Ela vem sendo considerada um marco para a área de saúde coletiva, onde os professores das diferentes instituições públicas vão poder adotar este livro como um livro didático, como referencial para as disciplinas e conteúdos da saúde coletiva. Nós começamos a vivenciar a pandemia. E por isso que o último capítulo, que fecha o nosso livro, ele vai falar da Covid-19, do papel da saúde coletiva e da epidemiologia na odontologia. E isso só veio corroborar nesse arcabouço de conhecimento que nós pudemos relacionar. E com nossos contatos com diferentes pesquisadores, nós temos nessa obra, por exemplo, eu vou citar alguns, talvez eu até peque em deixar outros, mas veja, o maior nome na saúde, os dois maiores nomes na saúde coletiva participam deste grupo. O professor Antônio Carlos Pereira, que foi o professor na Unicamp, e ele foi o que mais publicou livros na área específica da saúde coletiva, na organização dos serviços de saúde, no planejamento. Ele foi o pesquisador que mais formou pós-graduandos nessa área. E nós tivemos o privilégio de tê-lo abrindo o livro em nosso primeiro capítulo. E no segundo capítulo, não menos importante, o professor Vitor Gomes Pinto, que é o marco histórico da saúde coletiva, onde ele tem reconhecimento internacional, fez parte do Ministério da Saúde, trabalhou em parceria com a Organização Mundial de Saúde. Enfim, muitos professores. Temos professores da nossa FOB, temos professores da FOUSP, portanto, nós conseguimos trazer conceitos diferentes. Não é uma visão única da professora Silvia nesse livro, ao contrário, nós trouxemos visões dos diferentes pesquisadores, cada um em uma área específica, ou mesmo dentro de contribuições, e nós pudemos observar que isso só enriqueceu, porque no campo da ciência e da universidade é o momento das discussões, de nós aprofundarmos os conhecimentos, trazermos filosofias diferentes, e tudo isso só abrilhantou a obra que nós tivemos como resultado final aí, e a gente está vendo que eu até quis pôr de pano de fundo. Professora, apesar do título, foco ser odontologia, outras áreas da saúde também são abordadas? Porque a gente sabe que a saúde é algo multidisciplinar, né? Então a obra também trata disso? Sim, na verdade, como o próprio nome diz, a saúde ela é coletiva e ela não é só focada em um ponto.
No caso, nós falamos, por exemplo, da abrangência do SUS, do Sistema Único de Saúde, da estratégia saúde da família, onde a equipe multidisciplinar se faz presente, contribuindo com a saúde do indivíduo, a organização do serviço de saúde, que não é somente em odontologia, toda a demanda necessária e, claro, com enfoque mais direcionado à odontologia, mas não deixando de abarcar todas essas áreas da saúde que trabalham concomitantemente com a odontologia no atendimento do paciente. Inclusive, nos nossos capítulos, nós temos a participação de 2 médicos que trazem a sua contribuição justamente em relação ao SARS-CoV-2, que é causador da Covid-19. Um tema que me chamou bastante atenção, que eu acho que se aplica a diferentes profissionais da saúde, é a questão do empreendedorismo na área de saúde. Isso também é abarcado aí no livro, né, professora? Sim, esse é um capítulo que nós fizemos com muito carinho, até pensando nos nossos alunos de graduação, que eles têm uma disciplina que chama Orientação Profissional 2 e prepara o aluno para o mercado de trabalho. E nesse livro, nós pudemos trazer as novas estratégias que estão sendo exigidas dos profissionais que estão no mercado, especialmente as estratégias ligadas às mídias sociais, o marketing digital, como você montar o empreendedorismo para a sua clínica, algumas ferramentas, algumas questões que podem contribuir para que o profissional que às vezes não tem recursos, por exemplo, para ter um mentor, para pagar uma empresa, são instrumentos básicos que a gente vai falando e apresentando, desde o marketing de conteúdo, a storytelling, que está sendo muito discutida, até recentemente foi apresentada no Jornal da Cidade, também faz parte deste conteúdo, e alguns instrumentos e tecnologias inovadoras aí dentro da odontologia, e que podem agregar valor, porque a ideia é essa, que o cirurgião dentista consiga agregar valor à sua consulta, que o paciente se sinta acolhido, se sinta prazer, que ele sinta prazer no atendimento odontológico, e que ele possa, diante daquele trabalho que o profissional exerce, ele possa escolher de maneira adequada. Também destacamos que é importante você ter todo o conhecimento técnico e científico. Não adianta só você querer aplicar as ferramentas de marketing, de empreendedorismo ou mesmo inovação, se você não tem esse conhecimento que a nossa escola, a Faculdade de Odontologia de Bauru, aqui da Universidade de São Paulo, ela oferece nas diferentes especialidades. E, por outro lado, alguns excelentes profissionais que têm todo esse background, que têm todo esse preparo, às vezes o paciente não chega a ter a ciência da competência daquele profissional. E aí nós estamos tentando... né? Tem que fazer sua própria propaganda, né? Exatamente. Estreitar esse laço entre a competência e o conhecimento do paciente em relação a isso. Mas nós deixamos bastante claro que tudo isso tem que ser pautado no Código de Ética Odontológica, o qual nós discutimos bastante nesse capítulo, porque é uma linha tênue entre o que pode e o que não pode. E nós temos observado que alguns profissionais têm excedido na utilização do marketing digital. Por isso, nós entendemos a importância de abordar este tópico com toda essa profundidade, para que não só os nossos alunos de graduação que vão entrar no mercado de trabalho, como os colegas que já estão no mercado de trabalho e precisam ter aí algumas direções que, às vezes, eles não sabem exatamente até onde eles podem ir acatando os preceitos aí do Código de Ética Odontológica. Professora, falando de saúde coletiva, a gente falou de SUS, a gente tem aqui o Hospital Centrinho, né, que é referência aí no SUS, no tratamento da fissura. A questão da fissura também é abordada aí num capítulo especial do livro?
Sim, na verdade, a epidemiologia foi abordada referente a diferentes problemas bucais, como cárie dentária, doença periodontal, a maloclusão, o desgaste dentário, lesões de tecidos moles, mas existe uma particularidade aqui da nossa escola, e que está ligada ao centrinho, que é o tratamento da fissura lábio-palatina. E nós não podíamos deixar essa relevância desse conhecimento que nós temos da equipe do centrinho, que veio contribuir, trazendo um capítulo maravilhoso, com conhecimento, com bagagem, com conteúdos, casos clínicos, fazendo com que o capítulo fosse enriquecido, coisa que você não vai encontrar facilmente em outros livros, tendo em vista que aqui nós temos essa possibilidade de estreitarmos esses laços, e realmente nós fizemos um convite à equipe do Centrinho, e elas elaboraram um capítulo que ficou realmente espetacular, onde as pessoas que não têm ideia de vários processos que podem ser realizados de maneira simples, em termos de promoção, de prevenção, ou mesmo no momento da acolhida dos pais que acabaram de receber um bebê fissurado e que às vezes nem tinham outros filhos e agora se deparam com essa situação. Eles precisam entender que aquilo é uma coisa dentro de uma normalidade, que tem tratamento e que pode ser restabelecida a saúde do paciente. Portanto, esse capítulo foi realmente um ponto de destaque aí do nosso livro. Eu fiquei muito feliz com o resultado final desse capítulo e também de poder divulgar o nosso centrinho, que ele não é só conhecido nacional, ele também é conhecido internacionalmente, o que nos traz muita alegria nesse sentido. Professora, para a gente encerrar, seja aí o estudante, né, de odontologia ou de outras áreas da saúde, ou mesmo o profissional que queira se atualizar, como a senhora disse, que são esses dois públicos do livro, onde ele pode encontrar a obra? Olha, essa obra, ela tem a versão impressa, para aqueles que gostam de manusear como eu gosto de ler livro mesmo. Também vai ser disponibilizado o e-book em breve. A editora Manoli, ela está fazendo a venda, é só colocar o título do livro, você tem a possibilidade de adquirir o livro, e para nossa surpresa, os nossos colegas, tanto das nossas co-irmãs, como de outras instituições, têm mandado diferentes mensagens dizendo da alegria, que eles gostaram, que o conteúdo é bastante abrangente, e isso demonstra que a obra atingiu o resultado esperado. E isso só nos deixa, assim, muito satisfeitos, porque a gente fez com muito carinho, nós buscamos as melhores evidências científicas para que as pessoas pudessem ter uma segurança ao ler o conteúdo que ali está apresentado. Professora, queria agradecer novamente a participação da senhora, parabenizar aí, não só pela obra, pelo trabalho aí na questão da pandemia, que a gente já conversou aqui em outra oportunidade. Parabéns, muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Vitor, sempre que houver oportunidade, nós gostaríamos de estar passando de uma maneira geral, porque a comunidade assiste as suas páginas, segue você nas mídias, e é importante que eles vejam que Bauru tem propriedade, ela se destaca tanto no cenário nacional quanto internacional, e que a Faculdade de Odontologia de Bauru existe aqui, e traz também para a nossa sociedade todo esse benefício. O meu muito obrigada, e eu fico à disposição para quando vocês precisarem. Agradeço. Obrigado, professora. O Conexão USP desse mês fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição. Até lá.